Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos iniciar mais um capítulo neste Santo Evangelho. Dessa feita, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Marcos 5, do verso 1 ao verso 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura comigo em sua Bíblia. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Pai Celeste, nós louvamos o teu nome por tua palavra bendita. E mais uma vez suplicamos, Senhor, nos ajuda. Sem ti nada nós podemos fazer. A promessa do Senhor é que todos nós seríamos ensinados pelo Senhor. Queremos aprender, que tu és o nosso mestre. Dá-nos, Senhor, o que tu sabe que é necessário para que possamos prosseguir. Abençoa a tua igreja. Sem a tua voz, nada podemos fazer, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então fala conosco mais uma vez essa noite. Em Cristo Jesus, nós te oramos, Senhor. Amém. Os relatos de Marcos, irmãos, não são apenas histórias contadas para satisfazer a mera curiosidade. Não tem esse objetivo. De fato, toda a Escritura não tem esse objetivo. Mas Marcos visa, e claro, os relatos sagrados, destacar verdades importantes em seu testemunho do Mestre. Lembra que a gente falou isso desde o princípio? Os evangelhos são histórias, fatos que aconteceram com Cristo, em que os evangelistas, conduzidos pelo Espírito, organizam para que possamos entender quem Ele é. João deixa isso muito claro no final do Evangelho, quando ele diz: muitos sinais Jesus realizou que não estão registrados aqui, mas os que foram registrados era para que creiais que Jesus é o Cristo e, crendo nele, possais ter vida eterna.
isso é muito importante lembrar sempre essa organização dos evangelhos, para que nós entendamos que o propósito do mesmo é conhecer a Cristo e conhecer a sua obra. Conhecendo Ele, conhecendo a sua obra, nós temos aí uma lente perfeita, uma cosmovisão maravilhosa, uma visão de mundo pautada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o conhecimento dEle, não é? O conhecimento de Cristo passa a ser através dEle que nós enxergamos o mundo, interpretamos os fatos, a própria vida. Ou seja, através de Cristo nós entendemos tudo, dentro, fora de nós, à nossa volta, nas pessoas. Mediante Cristo nós entendemos a condição humana, nós entendemos o mundo caído, nós entendemos a própria ação das forças do mal. Nele, em Cristo, nós temos a libertação, temos a vida e a única possibilidade de vivermos de fato a plena humanidade. Então, esse relato aqui do endemoniado, Gerazeno, ou Gadareno, enfim, visa trazer para nós, eu creio, essas lições são muito importantes. De fato, essa é uma passagem que eu confesso para os irmãos que eu considero ela tão rica que não existe a possibilidade de nós respondermos todas as perguntas que podem estar surgindo na sua mente concernente a esse texto. Existe muita teologia aqui, existe muita compreensão, a relação de Deus com os demônios, com a criação, o que acontece com a ação do diabo na vida de um homem. Muitas coisas aqui podem ser observadas. Por que os demônios pedem para não serem mandados fora daquele país? Por que eles pedem para entrar nos porcos? Existe tanta coisa aqui que acontece que às vezes nós... o objetivo da pregação, claro, não é satisfazer tudo isso. Na medida em que o fio condutor daquilo que Deus quer nos conduzir esclareça ou toque nesses pontos, claro que nós tocaremos. É porque às vezes a gente conversa posteriormente, depois de um sermão, aí às vezes, pastor, aquele ponto, faltou aquilo. Não é esse o objetivo, não é uma aula ou um seminário que nós vamos exaurir toda a passagem. Ela é muito rica. Não é? Um momento que eu sento em casa, conversando com a família, começamos num momento de café a conversar sobre esse texto, e as próprias dúvidas que vinham na mesa, os questionamentos eram muito ricos e me ajudaram até a perceber mais ainda a grandeza desse texto. Mas o que eu quero observar com os irmãos é a continuidade daquilo que findou no capítulo 4, no verso 41. Veja que a pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é? Então, isso é algo que se destaca no Evangelho. E é interessante que a resposta vem pelos próprios demônios. Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É impressionante isso, né? O capítulo termina com essa pergunta, e aí Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia, numa terra gentílica, pagã, né? Ali um conglomerado de 10 cidades, Decápolis, né? E quando ele chega ali, como nós vemos o relato, um homem possesso de um espírito imundo, de um relato realmente terrível, da maneira como os demônios se apropriaram desse homem e realmente arrasaram com a sua vida. E quando eles veem Jesus, eles dizem, Jesus, né? Isso é bem claro no verso de número 7, exclamando, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, este que tem o poder sobre o vento e o mar, é também o mesmo que tem o poder sobre as forças do mal, sobre os demônios. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Então, isso é muito maravilhoso. Mas o fato é que eu quero observar com os irmãos alguns quadros que são colocados, eu creio que por Marcos, e nos relatos paralelos. Lucas também, ele é mais extenso, semelhança de Marcos. Mateus é mais resumido. Mas todos três vê a importância desse sinal. E o que ele pode nos ensinar, o que podemos aprender aqui dele. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos a ação do diabo sobre a humanidade. Certo? Isso é muito importante porque os irmãos vão perceber que Marcos detalha o que é que os demônios faziam com aquele homem. Mateus, no caso, vai dizer que são dois. E alguns entendem que Lucas e Marcos focam em um porque esse seria o mais violento, o mais terrível dos dois.
Na sequência, eu quero observar como Cristo liberta esse homem, certo? A ação salvadora. Então, nós temos a escravidão desse homem, Satanás escravizando a humanidade. Esse quadro aqui é muito importante. A ação salvadora do Filho de Deus. Na sequência, nós temos a reação de uma sociedade secularizada que rejeita Cristo. E, por fim, um quadro muito belo do que é a humanidade restaurada por Cristo. Então, eu quero caminhar com os irmãos por esses pontos. Em primeiro lugar, nós percebemos no relato aqui do homem possesso essa escravidão imposta por Satanás à humanidade. Embora nem todos os homens se encontrem visivelmente como esse homem, todos, sem o conhecimento de Cristo, se encontram em alguma proporção sob o jugo do maligno. Isso é importante nós considerarmos. Não existe neutralidade diante de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe uma pessoa que ela não é do diabo e está próxima de Deus. Não existe isso. Não existe um quase cristão. O fato que nós temos que entender aqui na Escritura é isso. Quando a pessoa não segue a Cristo, quando ela não conhece a Cristo, ela se encontra sob o domínio de Satanás. Isso é desde o Éden dessa forma. Quando os nossos pais, eles assentem ali a proposta da serpente, então nós vemos a visão maligna, né, se estabelecendo no mundo, e aí nós temos a descendência da mulher e a descendência da serpente. Da descendência da mulher verídica viu Cristo. E é interessante como Moisés relata no capítulo 4 de Gênesis já, a relação entre Abel e Caim, sendo Caim filho do maligno. Está escrito lá isso. João diz isso. Por que Caim matou Abel? Porque ele era do diabo. Ele era filho do maligno. Ele era da linhagem da serpente. Abel, por outro lado, é o filho da promessa. Ele vem com aquele... O autor dos Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar do primeiro herói da fé, ele fala de Abel. Se não fala em memória, é Abel. Pode conferir aí. Nós expusemos aqui Hebreus 11. Né? Então, o que é interessante nós observarmos isso. Então, nós vemos aqui a humanidade escravizada. Deixa eu mostrar para os irmãos Efésios capítulo 2. Os irmãos conhecem bem o texto. Eu lembro que até o pastor Rodson pregou nesse texto aqui, né? Efésios 2. Quando Paulo fala da situação em que se encontra a humanidade, na qual ele também se inclui, ele usa aqui a primeira pessoa do plural, ele diz assim, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, ele fala à igreja, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, veja, do Espírito que agora, Paulo está escrevendo aos Efésios, atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo se inclui, o diabo atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que ainda não são filhos da obediência, que ainda não creem em Cristo, que ainda não conhecem. Essa é uma das razões, um parênteses aqui, às vezes a pessoa não entende, né, a questão do julgo desigual, de um crente querer se relacionar com um descrente, né, tendo toda a oportunidade de acertar na sua caminhada cristã, ele ou ela procura um descrente. Ou seja, ele, um filho de Deus, se casará com um filho do diabo. Pastor, mas isso é muito forte o que o senhor está dizendo. Não sou eu não, é a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Então, isso é realmente algo muito grave, que nós não conseguimos muitas vezes compreender. Colossenses capítulo 1, veja, o apóstolo Paulo fala disso muito claro também, usando a linguagem também, fazendo alusão ao Êxodo, comparando a nossa realidade como outrora escravos do império das trevas. Ele diz no versículo 3, ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, todo homem que se converte a Cristo estava sobre o império, a égide de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que nós vemos aqui nesse relato
do endemoniado Gerazeno, Gadareno, enfim, existe essa possibilidade da variação do nome, não vou entrar nesses detalhes aqui, não é esse o foco de fato na passagem, mas que Deus libertou esse homem, Cristo. Nós vemos aqui a execração da humanidade. E é isso que o diabo faz com todo homem. Aquele homem foi isolado da sua família. Aquele homem foi isolado da sua cidade, do seu trabalho, do seu convívio social. Aquele homem andava nu, uma indignidade terrível. O texto diz que ele vivia no meio dos sepulcros, tinha uma violência, usava de uma violência descomunal, nada prendia suas mãos, cadeias, nem grilhões nos seus pés, tudo ele arrebentava, e aquele homem andava como uma fera. Aquele homem de fato se encontrava bestializado pela ação de Satanás. A usurpação do corpo humano, a automutilação. Imagine o sofrimento, a agonia desse homem por tanto tempo. Andava de dia e de noite, uivando como um animal, gritando por entre os sepulcros, se retalhando com pedras. Em alguns momentos ele vinha com certeza a sua sobriedade e se via nu naquele lugar, ao lado daquele outro homem que estava com ele. De repente se degladiava, ou seja, viviam como animais, brigando ali. E isso realmente é algo terrível. E nós vemos o que o diabo de fato pode e quer fazer com o homem. Você sabia, né, nós que estamos aqui como crentes, vocês sabiam disso, que o diabo só não fez isso conosco porque Deus refreou a ação do diabo sobre nossas vidas? Isso aqui para nós é uma amostra daquilo que o diabo quer fazer com o homem. E muito pior do que isso. Ele só não matou esse homem porque Deus tinha um plano na vida desse homem. Mas, de fato, o que o diabo quer é estraçalhar, execrar, aviltar a realidade humana. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E é interessante para ele aviltar essa imagem, lançá-la na lama. Tudo isso, de um certo modo, interessante isso, aconteceu em algum grau em nossa vida. Claro, você não andou, quem sabe até alguns andaram por cemitérios, com ritos macabros, com mutilação do corpo, com a nudez, com a imoralidade, com a violência. Nós vemos tudo isso em alguma medida acontecendo de modo geral, com os homens à nossa volta. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência está execrando a humanidade. Você vê hoje a figura masculina sendo realmente aviltada. As distinções daquilo que Deus estabeleceu como homem e mulher, os homens não sabem mais o que são, as mulheres não sabem mais o que são. A nudez, a promiscuidade, a bestialização da humanidade, tudo isso é ação de Satanás, agindo nos homens e institucionalizando isso. Pode observar. Você tem que respeitar como opção, como identidade, ou coisas dessa natureza. Então, o relato de Marcos, percebam aqui, desde o primeiro versículo, ele fica chocado com aquilo, de ver aquele homem vivendo nos sepulcros, cadeias, preso muitas vezes, como um animal, ninguém podia subjugar aquele homem, andava de dia e de noite. Irmãos, essa é uma imagem terrível, andando pelos montes, se ferindo com pedras. Veja que no episódio acontece também algo muito interessante nessa relação também com a criação. A manada de porcos que se encontra ali, Marcos diz que são quase 2.000 porcos, né? O maligno também, quando permitido por Jesus, os demônios tomam posse dessa manada e precipitam ela no desfiladeiro ali, caem no mar e são todos afogados. Isso mostra também aquilo que o diabo faz com a criação. Os irmãos lembram que quando Deus falou do seu servo Jó como homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. O diabo, então, também é muito bom, o Senhor protege ele, abençoa ele. Quem não vai ser fiel desse jeito? Então, o Senhor permitiu ele tocar em Jó. Como foi que ele tocou? Ele fez acontecer pragas, ele matou seus filhos com fenômenos da natureza, usando ali a natureza. Um vento veio e derrubou a casa, morreram seus filhos. As suas criações de animais ali, umas foram roubadas, outros caiu um raio, matou ali tudo.
Então isso mostra a ação do diabo. Isso mostra como ele usurpa o homem e a própria criação. É por isso que Paulo diz em Romanos 8 que a criação está sujeita à vaidade. À vaidade. Lamentavelmente, a humanidade não se apercebe disso, da situação execrável em que se encontra. A humanidade não percebe isso. Mas, de fato, nós vemos essa ação de Satanás. É por isso que os homens acham que com as suas filosofias, ideologias, com as suas argumentações, com as suas cadeiras da universidade, onde articulam contra Deus, de forma muito estruturada, como diz o Salmo 14, 53, não há Deus, não existe Deus. Romanos capítulo 1, veja, os irmãos conhecem bem o texto. Paulo vai dizer isso, que o homem, pensando realmente ser sábio, Paulo diz isso. Olha o que está escrito, a partir do verso 22, inculcando-se por sábios, Romanos 1, 22, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os homens bestializam, dizem que a divindade são, de fato, animais, e o homem se torna aquilo que adora, então ele se bestializa também. Deus entregou tais homens à imundície, veja, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Verso 26, Deus entregou os homens a paixões infames, as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Veja o verso 28, e por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a própria bestialização da humanidade. Isso é a ação de Satanás nos homens. Deus tira a sua mão e o diabo intensifica a sua ação. Nós vemos nesse homem, no Gadareno, no Gerazeno, enfim, o que seria de nós se não fosse o Senhor. E em alguma medida, em alguma proporção, em algumas ações, nós muito nos assemelhamos à história desse homem. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 2, verso 5, um pouco mais à frente, que o que nós estamos observando na humanidade que não se apercebe da ação de Satanás, é que ela a cada dia, veja só, Romanos 2, verso número 5, a cada dia Paulo diz aqui, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, o homem a cada dia acumula ira para a revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, nós precisamos da visão espiritual para enxergarmos de fato como se encontra o mundo e a humanidade. Não crie visões românticas quanto ao mundo. O mundo, de fato, é um covil de demônios. O mundo, de fato, se encontra, lamentavelmente, entregue. Por isso Jesus falou, eis aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem comigo, não tenho nada com ele. Ele atua nos filhos da desobediência. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o mundo se apresenta para nós como tudo tão belo, tudo tão bom, está tudo tão legal. As pessoas que vivem no mundo como se não tivesse nenhum problema. Você olha para a grandeza de alguns artistas, seja lá qual for a área, e você diz, puxa, que beleza. Claro que no meio de todo esse lamaçal, Deus com a sua graça ainda nos permite ver alguma nota de bondade. Porém, não podemos esquecer, o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. E nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que pedir, Senhor, tem misericórdia de uma humanidade escravizada, execrada por Satanás todos os dias. Com o passar do tempo também, nós esquecemos de onde Cristo nos resgatou. Começamos a nos achar importantes, começamos a nos achar melhores,
Paulo, escrevendo a Tito, diz, olha, vocês procurem viver de modo adequado, que glorifique o Senhor, não esquecendo de onde o Senhor vos tirou, parafraseando aqui Paulo em Tito. Vocês eram também odiosos e odiavam uns aos outros, cometiam todo tipo de pecado, torpeza. Não se esqueçam disso. Que nos torna menos gratos e vigilantes, né? Ou seja, quando nós esquecemos disso, precisamos orar para que o braço redentor do Senhor se manifeste com poder. E eu digo para você que entrou aqui essa noite, em alguma medida a sua vida está sendo assolada, execrada, açoitada por Satanás. Hoje o Senhor pode abrir os seus olhos e libertar você dessa condição de escravidão e miséria, para a glória do seu santo nome. O diabo, ele de fato age dessa forma. Não subestimemos o diabo, não ignoremos os seus ardis. Precisamos orar, Senhor, livra-nos do mal, guarda-nos do mal. Veja aqui o que o diabo pode fazer com o homem, se o Senhor entregar tal homem à mercê do mesmo. Volta comigo para Marcos 5. Esse é o quadro, né? Terrível, né? Que Lucas, de fato, Marcos também, chamamos aqui no Evangelho de Marcos, apresenta para nós. Mas algo maravilhoso acontece na terra dos Gerazenos. Lá, pensa comigo, né? Pede aí ao Senhor para fazer você considerar isso. Lá, desembarca para mudar a história o Filho do Deus Altíssimo. Eu, sabendo de um homem desse, eu jamais iria para ali. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer lá. Ele foi buscar aquele homem. Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele estava descansando ali, né? Me permito aqui a minha conjectura, né? Não está registrado isso, né? E ele, vou já chegar ali e libertar aquele homem, daqueles demônios. Vou já mudar a história de um camarada ali de uma vez por todas. É tão gloriosa a sua manifestação, é tão poderosa a sua presença, que apenas ao tocar os pés naquela praia, a atmosfera de Gerasa é mudada para todo sempre. Quer ver o texto bíblico? Olha o que está escrito. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Apenas os pés de Cristo tocaram naquela praia. E a palavra que é usada por Marcos aqui, logo, ele é muito recorrente, fala realmente de uma ação intensa, rápida, aconteceu muito rápido, ou seja, de longe, né? Naquele ambiente de sepulcros. Ele toca na praia. Os demônios. Eita, o que foi? Chegou o dono da casa. Chegou o Criador. Chegou o juiz. Chegou o libertador. Logo o homem, manietado pelos demônios, se dirige com todo o seu impulso, com toda a sua força, à presença do Rei da Glória. É porque a gente não tem olhos para ver a realidade espiritual, né? Mas imagina Jesus pisando ali, né? Percepção dos demônios. Com a presença de Cristo, o mal é dobrado, porque o texto diz, veja, no verso de número 6, que quando ele viu de longe, Jesus correu e o adorou. Ele se prostrou. Aqui não é culto, é reconhecimento da majestade. De que Cristo é maior, de que Cristo é poderoso. Ele sabia quem era o Verbo de Deus desde toda a eternidade. E se ajoelha, se submete àquele que é onipotente, mediante o qual foram feitos os céus e a terra.
E ele experimenta a palavra do seu poder, porque o texto diz que a perturbação veio para aquele demônio, para aqueles demônios, porque Jesus já houvera dito: espírito imundo, sai desse homem. É impressionante isso. A consciência escatológica desses demônios aqui é algo que me chama a atenção também, dentre as coisas que eu separei aqui para nós considerarmos. Veja a fala deles, eles dizem assim, no verso de número 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui nós já temos tanta teologia, realmente não tem nada, né? Entre Deus e o diabo não tem coisa nenhuma. Nem eu tenho contigo, nem ele tampouco tem contigo também. Não tem nada. Luz e trevas não se misturam. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença de Cristo para uma alma perdida, para um ser caído, é tormento. Diferentemente de Pedro, né, com os apóstolos ali no Monte da Transfiguração, diz: é tão bom estar aqui, que possamos fazer aqui uma cabana para ti, para Moisés, para Elias. Porque eles eram crentes, almas regeneradas. Os demônios, a presença de Cristo é tormento. A presença de Cristo para quem não é crente é incômoda. O culto é incômodo, os cânticos são incômodos, a leitura da Bíblia é incômoda, a pregação é incômoda. Por quê? Porque não nasceu de novo ainda. Lembra quando Cristo se manifesta, lá no Apocalipse diz, que os homens dizem: escondei-nos da face do Cordeiro, caí sobre nós os montes, as montanhas, os rochedos, da presença dele, não queremos saber dele. Interessante. A presença de Cristo para um demônio é inferno, para nós é céu. Isso é muito interessante. O fato é que nós vemos essa consciência escatológica, porque ele diz assim, veja, está escrito aqui, sai desse homem, e ele fala com o mestre, e ele diz aqui, exclamando com alta voz: Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. No texto paralelo diz: vieste nos atormentar antes do tempo, ou seja, ele pede para não ser lançado no abismo, também ele fala sobre isso. Porque ele sabia que a presença de Deus na terra poria fim à ação do maligno, lançando-os mesmo no abismo, estabelecendo o novo céu, nova terra, como lemos hoje. A consciência escatológica deles é muito interessante, impressionante. Eles entendem ser Cristo juiz. O que eles não compreendiam ainda é que antes do dia da vingança, né, viria o ano aceitável do nosso Deus. Então, Cristo estava ali para anunciar o Evangelho, arrebanhar os eleitos. Claro que na sua segunda vinda, ele com poder estabelecerá o seu reino. Texto de Tiago, veja comigo. Os irmãos conhecem bem esse texto. O autor sagrado diz assim para nós, Tiago capítulo 2. Verso 19, lembra do texto, quando Tiago diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Então os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. São impactados pela presença de Deus. O fato é que a luz resplandeceu nas trevas. E o povo que estava sentado em trevas, como diz Mateus capítulo 4, citando o profeta, viu grande luz. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus, quando entra na vida de alguém, o diabo não tem mais domínio sobre essa vida. Ele chegou e desfez as obras de Satanás. 1 João 3,8 está escrito isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Colossenses capítulo 2, Paulo também nos diz, no verso número 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O fato, irmãos, é que o quadro, a vida desse homem era realmente algo... Nós não temos nem como imaginar, nem como mensurar. Mas Jesus chega e apenas com a palavra do seu poder diz: espírito imundo, sai desse homem. Acabou.
toda aquela escravidão, né? Todos aqueles males. É uma libertação tão gloriosa, porque os irmãos sabem, alguns vão entender que quando Cristo pergunta o nome, algumas igrejas equivocadamente acham que tem que estar entrevistando, né, diabo, né, de frente com o demônio. Não precisa disso, né? Jesus não faz isso com outros demônios. Alguns creem que seja para mostrar a ação que estava por trás ali. Quando ele diz que meu nome é Legião, alguns entendem que ele se refere à legião romana, que era composta de 6.000 soldados, no mínimo. Ali, 6.000 soldados. Então, alguns dizem, puxa, então tinha 6.000 demônios nesse homem? Pode ser que sim. Ou simplesmente o fato, alguns vão dizer, de que a legião romana era uma máquina de matar, de conquista. E aqueles demônios estavam, de fato, matando aquele homem e de forma organizada, destruindo aquela realidade, não só de Gerasa, mas de toda aquela Decápolis ali, daquelas 10 cidades. Jesus se manifesta, triunfa sobre eles, liberta aquele homem unicamente pela palavra do seu poder. É uma libertação realmente grandiosa. Grandiosa. Eu não sei em que pé se encontra a sua vida essa noite. De repente você esteja sendo arrastado de um lado para o outro pela ação de Satanás. Porém, o Mestre pode hoje desembarcar nas praias da tua vida e mudar a tua história. É muito belo isso, ele só faz chegar. Quando ele chega, tudo se dissipa. As margens da sua vida, o Senhor chega e coloca para ir embora a ação de Satanás. E nós, como crentes, devemos louvar a Deus por Ele ter aportado em nossa história, não é? E não nos deixar mais à mercê da ação de Satanás. Marcos capítulo 5, volta comigo, veja, nós vemos a humanidade sendo execrada pelo diabo. Nós vemos a ação do Filho de Deus libertando aquele homem. O que é que nós esperaríamos que acontecesse ali? Que houvesse júbilo, alegria. 2 homens foram libertos, Mateus diz que são 2. E que de repente acontecesse algo muito maravilhoso, as pessoas ficassem maravilhadas com o fato de Cristo libertar aquele homem, libertar aqueles homens. Era de se esperar, irmãos, uma comoção na cidade. Até mesmo um alívio, por não mais estarem sob a ameaça daqueles homens que, outrora violentos, indomáveis, aterrorizavam aquela região. Já pensou? Por que os irmãos acham que os moradores prendiam eles com grilhões, ou seja, com cadeias nos pés, com grilhões nos pés e cadeias nas mãos? Porque eles eram perigosos. Até mesmo se esperava, por parte de amigos, conhecidos ou familiares, uma gratidão por tão grande transformação. Mas é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Marcos 5 diz, no verso 14, que os porqueiros fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos o que aconteceu. Porque os porqueiros aqui não foram anunciar a semelhança da mulher samaritana que viu aquele sinal, ou seja, Cristo conhecer ela, saber da vida dela, e ela disse, venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não. Eles foram preocupados em não serem responsabilizados pelaquela morte, daquela manada de 2.000 porcos. Olha, aconteceu uma coisa terrível para a economia aqui da cidade e nós não temos nada a ver com isso. O povo saiu para ver, diz o texto no versículo 14, que sucederam. Indo ter com Jesus, verso 15, diz que eles viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E o texto diz que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Veja aqui a ênfase, né? Endemoniado, o que aconteceu com o endemoniado e com os porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Que coisa, né? Nós temos aqui, irmãos, a reação de uma sociedade escravizada pelo diabo. O que nós vemos com o Geraseno, numa proporção muito grande, intensa, é aquilo que acontecia com toda Gerasa, com todas as cidades que estavam ali. Uma sociedade secularizada, regida por Satanás, que se tornara insensível e desvalorizava a vida humana.
Eram pessoas que valorizavam mais porcos do que gente. Eu pergunto, mudou? Mudou isso hoje? Olha a ação do diabo. Nós não somos contrários à vida, ao ecossistema, à fauna ou à flora. Mas gente vale mais do que porco. Gente vale mais do que tartaruga. Feto humano é vida humana, para a glória de Deus. Mudou ou não mudou? Não mudou. Nós vamos é piorar. A ação do diabo no mundo, em que as pessoas olham o acontecimento, não, peraí. Morrer 2.000 porcos desse jeito, que prejuízo econômico, que prejuízo na nossa cidade, os bichinhos, os animais, e o homem. Jesus criticou os fariseus por isso, porque quando uma ovelha deles caía no buraco dia de sábado, eles iam tirar. Mas se alguém estava precisando de ajuda, não podia se ajudar porque era sábado. A vida humana vale mais do que qualquer animal. A sociedade ali, regida, secularizada pela ação do diabo, ela não consegue perceber a grandeza do que aconteceu ali. O amor ao dinheiro prevalecia, a ignorância espiritual enraizada na superstição, eles temeram, mas não temeram no sentido de dizer, Deus fez grandes coisas entre nós. Não, que é isso? Deus nos guarde isso aí. Se para libertar um ele mata 2.000 porcos, o prejuízo é grande aí. Se para libertar 2 ele mata 2.000 porcos, né? Então, 1.000 para cada pessoa, se ele libertar mais uns 5 aqui, a gente vai à falência aqui. Uma cegueira intencional, mesmo ante a verdade. Não é assim com o mundo hoje, a mesma coisa. Pessoas, você pode até dizer isso, seu testemunho de vida. Quando você crê em Cristo, você vem de uma vida execrável, enfim, pisoteada, aviltada pelo diabo. Você crê no Senhor, seus familiares, seus vizinhos, eles não ficam dizendo, olha como Deus é poderoso, eles ficam marcando a data da sua queda. Eles ficam dizendo, vamos ver se é crente mesmo. Comedor de feijão desse, não é? Daqui a pouco, né? Eu me lembro quando Cristo me chamou, meus 15 anos de idade, o pessoal dizia, deixa eu chegar a tal data, deixa eu chegar a tal data, deixa eu chegar a isso, aquilo outro, que ele vai deixar de ser crente. E as pessoas não conseguem perceber a grandeza de Deus agindo, atuando ali. Tão absurda foi a reação daqueles moradores, que eles urgiram para que Cristo se retirasse deles. Perderam a chance mais gloriosa de suas vidas, de viverem a glória de Deus para todos sempre. Olha a oração. Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Pois não, retira-te de nós. Meu Deus do céu. Foi isso que eles fizeram. Interessante, nós temos aqui, de certo modo, 3 orações. Não vou dizer que o diabo ora, né? Vamos colocar petições. O diabo pede para ir para os porcos, né? Jesus consente, vai. E aqui nós temos mais um pedido que é, retira-te de nós. Ele consente também. Conforto propiciado pelo pecado, as estruturas de valores apenas terrenos, não lhes permitiu uma mudança, não lhes permitiu uma mudança tão radical. Eles não aceitavam isso. Eles queriam apenas satisfazer seu ventre e assim não cogitaram da vida ante seus olhos. Romper com tudo isso era inimaginável, era de fato inaceitável para eles. Mateus capítulo 11, abre comigo a Escritura. Isso já aconteceu em outros momentos na Escritura. Eu quero apenas lembrar um desses fatos. Mateus 11, verso 20, olha. Passou então Jesus a increpar, ou seja, a lançar em rosto, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contanto vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo.
fato, irmãos, é que o amor ao mundo e o amor do Pai não podem coexistir no mesmo coração. 1 João 2,15, 17 diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então eles amavam o quê? O mundo, a questão econômica, o progresso da cidade. Provavelmente manietavam, ou seja, tentavam prender esse homem para que não incomodasse a vida deles. E não é assim a humanidade, eu não quero saber de nada, ninguém me perturbe, quero ganhar meu dinheiro. Por essa razão, Paulo advertiu a igreja de Roma para que eles não se deixassem conformar com este século. Nós temos que ter cuidado com isso. O sistema mundano, engendrado por Satanás, leva as pessoas a considerarem apenas o seu ventre, não permite uma verticalização da mente, da vida, e tão pouco considera a brevidade e o propósito da vida. Não consideram isso. Estão diante do Mestre, do Libertador, um sinal inequívoco da glória de Deus, mas eles só pensavam no dinheiro, só pensavam em não terem suas vidas incomodadas pela religião, pelo conhecimento de Deus. Tenha cuidado. Se as coisas dessa vida lhe tomam em tudo o tempo e a todo tempo, você se encontra escravizado pelo sistema, com a suposta mentira de que você está cuidando apenas do seu bem-estar e do bem-estar daqueles que você ama. Tenha cuidado com isso. Então, nós vemos o diabo operando de forma execrável no Gerazeno, mas vemos também ele operando na cidade, que rejeita a ação de Cristo ali. Se as realidades divinas estampadas ante seus olhos não lhe sensibilizam, a cegueira se apossou de você, se as coisas valem mais que a vida, se Deus não lhe é pertinente, o sistema drenou sua sensibilidade e o arrasta para a perdição. Se você não consegue considerar as coisas do alto, não consegue parar, você está aí, você foi envolvido na máquina que o diabo estabeleceu, porque ele agia no Gerazeno e em Gerasa, levando a sociedade a essa escravidão também. Marcos 5, volta comigo para nós concluirmos. Aqui é onde eu, de repente, puxa, pastor, mas... Né? Veja como é interessante o texto. Nós temos aqui ápices, né? Parece que dá uma descida. Ou seja, aquela situação terrível daquele homem, a execração dele por parte do diabo. Cristo liberta, a sociedade o rejeita. Mas nós vemos, sim, a glória de Deus na transformação da vida de um homem, na vida de dois homens. Mas Marcos registra aqui esse homem de forma muito bela. Veja, se por um lado, olha o que está escrito aqui, nós vemos uma cidade tomada pela cegueira e dureza de coração, por outro lado, nós vemos o glorioso poder do Evangelho alcançando o coração daquele homem que for escravizado pelo diabo. Olha o que está escrito em Marcos 5, diz assim, olha, indo ter com Jesus, verso número 15, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, ou seja, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado. Veja o verso número 18. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Terceira petição. Interessante, né? Os demônios pedem, Cristo atende. A cidade pede, Cristo atende. O que for endemoniado pede e Cristo não atende. Mas não atendê-lo lhe concede a dádiva maior para a sua vida. Muitas vezes Deus lhe dirá não para a sua salvação, para a conservação da sua alma. A gente pensa que Deus só é conosco quando Ele diz sim. Esse homem pediu, você deixa eu ficar contigo? Jesus, não. Não, Senhor, não. Não é a hora, não é o momento. Vai chegar um dia que você vai estar para sempre comigo. Mas eu tenho outra missão para você. Tem outro negócio aqui muito bom para você. O fato é que, veja, o texto sagrado diz que ele suplica, verso 19, Jesus responde no verso... suplica no verso 18, Cristo responde no verso 19, ordenando a ele, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele se foi a proclamar em Decápolis, ou seja, naquelas 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Aquele homem, outrora indomável, estava agora assentado aos pés de Cristo. Eu quero que você observe o que Marcos faz aqui. Olha, o texto diz, no verso número 15,
que o endemoniado que tivera legião estava assentado. Que coisa gloriosa. É exatamente isso que o Evangelho faz, ou seja, ele nos vence e nos matricula na escola do Mestre. Aquele homem agora, que todo mundo tinha medo dele, ele estava bem sentadinho olhando para Cristo, amando Jesus, sentado aos pés de Cristo, um verdadeiro discípulo. Isso é a restauração da humanidade. O homem é restaurado quando ele olha de baixo para cima, aos pés do Mestre. Olha que beleza isso. O povo de Gadara se retira de nós, a economia, e ele lá. Meu Deus, que coisa boa, né? O endemoniado, veja no verso ainda 15, estava sentado e estava o quê? Dizendo na sequência? Vestido. Lembra que ele estava como antes? Nu. O endemoniado agora tem a sua dignidade restaurada. Louvado seja Deus por isso. A graça de Deus se manifestou, como diz Paulo a Tito, Salvador a todos os homens, educando-nos. Ele agora estava vestido. E isso é muito interessante porque mostra que o Evangelho nos ensina e nos educa. Trazendo modéstia, trazendo bom senso, acabando com o ruído ali. Aquele homem agora estava como mais um entre os discípulos de Cristo, sentado, com a dignidade restaurada para a glória de Deus. Na sequência, veja, Marcos diz que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. O endemoniado agora, ele, como homem espiritual, discernia todas as coisas bem. Ele foi restaurado. Ele agora estava compreendendo e crescendo na graça do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O juízo dele estava funcionando como nunca funcionou, aprendendo da escola de Cristo. Como Pedro diz na sua segunda epístola, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Juízo perfeito, ele estava ali. Olha o que o Evangelho faz. Ele agora, como um homem regenerado, o que é que ele quer? Ele quer Jesus. O crente quer cada vez mais Jesus. Veja o verso de número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. É interessante que alguns comentaristas dizem que essa expressão estar com ele é a mesma que Cristo utiliza quando chama os 12 para estarem com ele. E o que ele está dizendo, sabe o que é esse homem? Deixa eu ser um desses aí. Tem uma vaguinha para mim não, para me ser, quem sabe, o 13º apóstolo? Claro que ele não estava visando cargo ou função, mas para ele estar com Jesus era a grande dádiva da vida. Eu quero estar contigo, andar contigo, dormir contigo, acordar contigo, estar contigo nesse barco. Eu quero caminhar contigo, quero ver quem tu é. Eu quero viver para ti. Um homem, quando é regenerado, ele quer sempre mais de Cristo. Mais. Nunca ele se cansa de ter do Senhor na sua vida. Ele quer mais de Cristo, ele ora a Cristo, ele não quer sair de perto de Cristo. E embora não sendo atendido na sua petição que ele pede, mas ele cumpre a ordem do Mestre. Veja, Jesus fala para ele no verso número 19. Vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi. A obediência evidencia uma alma regenerada. Ele não podia seguir Cristo fisicamente, mas podia seguir a palavra de Cristo. Obedecer a Cristo. Obedecer a sua palavra. E ele de fato se torna uma testemunha da mesma. E pasmem. Olha só, o Evangelho de Deus pregado naquelas cidades tão distantes do Senhor, pagãs, indo aos gentios, até mesmo antes do grande apóstolo Paulo. Que beleza, hein? Um homem que era nu, retalhado por pedras, andava como um animal, escravizado por Satanás, vivendo nos sepulcros, agora anuncia o Evangelho aos gentios.
Sua vida, irmãos, sua vida, irmão, irmã, enfim, é sempre aos pés de Cristo, aprendendo mais dele. Lembra aí do Gadareno, né? Do Gerazeno. Seu entendimento e seu comportamento estão harmonizados com o caráter de Deus. Eu não consigo entender como uma pessoa se diz cristão, conhecedor da teologia, o seu comportamento não muda. Sabe? Quando Paulo fala de alguém transformado, ele diz: aquele que mentia, não minta mais; aquele que furtava, não furte mais. Quando Jesus confronta a mulher samaritana, diz: olha, se tiver 5 maridos, esse que tu tem agora não é teu. Uma mulher de Deus, um homem de Deus tem modéstia na sua conduta, tem bom senso, comportamento cristão, sabe entrar, sabe sair. A ideia aqui desse homem estar vestido, a dignidade restaurada, a educação da graça. Nós percebemos quando uma pessoa de fato creu em Cristo, ela muda o seu vestimento, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de falar, muda as suas prioridades, ou seja, ela quer Cristo. É por isso que muitas pessoas adentram na igreja e nós observamos a realidade não é o encantamento com quem Cristo é. É encantamento às vezes com o rapaz, encantamento às vezes com a moça, encantamento às vezes com o ambiente social, interesse financeiro e etc. É diferente quando uma pessoa chega. Essa semana, estava aqui com o pastor El entrevistando algumas famílias. E eu fiquei muito grato a Deus, fazia tempo que eu não via isso. Perguntei para a pessoa sobre o Evangelho. E eu não tive resposta teológica. Às vezes a gente pensa que a resposta teológica, né? Mas aquela irmã disse assim: pastor, desde que eu criei em Cristo, eu não consegui mais pecar em paz. Eu não consegui. Ela do lado do esposo dela. E aquilo ali me comoveu. Eu me segurei, porque eu disse assim: é isso aí. É isso aí. Sempre eu não consigo mais, pastor. Eu não entendo como as pessoas conseguem viver e a sua consciência, pelo conhecimento do Evangelho, não lhes fazer perceber os seus pecados e que precisa do Senhor. E ela começou já a ficar comovida, eu também comecei a ficar comovido, eu já entendi, já entendi. Ah, por isso, por aquilo. Né? Não. A vida de um homem e de uma mulher são mudadas de fato quando encontram-se com o Mestre. Você sempre quer mais de Cristo em oração. Irmãos, outra coisa que eu vou dizer aqui importante. Já falei, vou reiterar, vou falar enquanto eu puder. Não existe expressão maior de uma teologia verdadeira do que os joelhos dobrados no chão. Não existe. Seu calvinismo é confirmado pelas marcas dos seus joelhos. Você é reformado, seus joelhos têm que ser deformados. A expressão maior do poder de Deus na vida de um homem é levá-lo à oração, é se voltar para Cristo. Cristo, Senhor. E você tem prazer em obedecer, em gratidão por tão grande salvação. A beleza do Evangelho nos apresenta, irmãos, a situação miserável do homem sob o poder escravizador de Satanás. Veja como o relato de Marcos, a lente que ele nos dá. A beleza do Evangelho nos apresenta a situação do homem miserável sob o poder escravizador de Satanás. Mas também nos revela como Cristo é vencedor e desbarata o império das trevas, libertando os cativos para que possam viver como novas criaturas para a glória de Deus. É fato que muitos rejeitarão, mas os eleitos serão eficazmente chamados e experimentarão o poder de Deus em suas vidas. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo Evangelho, pela beleza de Cristo, pela graça salvadora. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a andarmos sempre e sempre mais contigo, em nome de Jesus. Amém.